Olha só, no Brasil existe uma lei bem específica que basicamente transforma qualquer cidadão em um guardião do que é público. É uma ferramenta super poderosa que permite que uma única pessoa possa, sim, ir contra o próprio Estado para proteger o que é de todo mundo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ação popular. Vamos nessa! Para a gente entender de verdade a ação popular, a gente precisa olhar para o coração da República, sabe, o patrimônio do Brasil. E aí entra tudo, desde um monumento histórico até o dinheiro dos nossos impostos. Ele não é do governo, ele é do povo. E essa lei, bom, ela é um mecanismo que garante que o povo possa defender o que é seu. Pode até soar como uma ideia meio radical, né? Mas aqui no Brasil, isso é a mais pura realidade. A Lei 4.717 pega essa pergunta e transforma ela num direito. Ela literalmente dá a chave para qualquer cidadão bater na porta do judiciário. Agora, vamos ver como é que essa chave funciona na prática. Então, o nosso roteiro hoje vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa entendendo esse superpoder do cidadão, depois a gente descobre quem pode ser esse guardião, o que exatamente dá para o proteger, que tipo de coisa pode ser questionada, como é o caminho na justiça e, por fim, o que acontece no final de tudo, né? O que está em jogo. Bom, vamos começar pelo começo. O que é, na essência, essa ferramenta que a lei chama de ação popular? Pensa nela como se fosse um tipo de freio de emergência cívico. O artigo 1º da lei basicamente diz o seguinte: se um ato do governo parece que vai prejudicar o bem público, qualquer cidadão pode ir lá e, puxar esse freio, levando a questão para a justiça e pedindo para anular aquele ato. Certo, então se qualquer cidadão pode acionar esse freio de emergência, isso leva a gente para uma pergunta bem óbvia. Quem, exatamente, a lei considera um cidadão para poder fazer isso? E a resposta da lei é o que torna essa ferramenta tão incrível e acessível. O artigo 1º, ali no parágrafo 3º, é super direto. Não precisa ser advogado, não precisa fazer parte de alguma organização. O único requisito é ser um cidadão com os direitos políticos em dia. E a prova disso? Simplesmente o título de eleitor. Ok, então o cidadão pode agir. Mas agir para proteger o que exatamente? O que é que a lei chama de patrimônio público? E aqui a lei é, olha, surpreendentemente ampla. O artigo 1º, parágrafo 1º, deixa bem claro que não estamos falando só de dinheiro ou de prédios do governo. A gente está falando da nossa herança cultural, da história que está guardada num centro antigo, da beleza de uma paisagem. Tudo isso é patrimônio público, e qualquer ato que ameace um desses itens pode, sim, ser contestado. Sabendo quem pode agir e o que pode ser protegido, a próxima peça do nosso quebra-cabeças é: que tipo de ação do governo pode ser considerada lesiva e, portanto, pode ser questionada na justiça? E aqui tem um ponto que é fundamental entender. A ação popular não serve para questionar uma decisão política só porque a gente não gostou dela. Não é isso. Ela ataca a raiz do problema, focando em atos que nascem, digamos, doentes, que violam as regras básicas da administração pública, são atos ilegais na sua origem. O artigo 2º nos dá as 5 falhas fatais, digamos assim, que podem anular um ato. Pensa nelas como as regras de ouro da administração. Por exemplo, se uma autoridade faz algo sem ter poder para isso, ou se uma ação é feita para beneficiar um amigo em vez de beneficiar a população, bom, aí o ato é considerado nulo e pode ser derrubado. Aí o artigo 4º vem e transforma essa teoria toda em exemplos bem práticos, do dia a dia. Vender um terreno público por um preço muito, mas muito abaixo do mercado, contratar alguém para um cargo sem a qualificação necessária, dar uma licença que cria um privilégio totalmente injusto, todos esses são casos clássicos onde uma ação popular pode entrar em cena. Certo? Um cidadão identificou um ato que parece ilegal. E agora? Qual o próximo passo? Como é que se começa essa jornada na justiça? A lei desenha um mapa bem claro para essa jornada. O cidadão pode, primeiro, pedir documentos oficiais para deixar o caso mais forte. Assim que a ação chega no tribunal, o processo tem etapas bem definidas, com prazos para a defesa se manifestar e para o juiz tomar uma decisão. E um ponto crucial, o Ministério Público acompanha tudo funcionando como um guardião extra para garantir que o interesse de todo mundo esteja sempre em foco. Bom, toda batalha na justiça tem suas consequências, né? E no caso da ação popular, o que acontece lá no final? Quais são os riscos e quais são as recompensas? Os resultados são bem claros. Se a ação for vitoriosa, o ato ilegal é desfeito e os responsáveis são obrigados a devolver o dinheiro para os cofres públicos. Mas e se o cidadão perder? A lei protege quem age de boa fé.
Conforme os artigos 12 e 13, se a ação não for considerada mal-intencionada, de má-fé, não há custo nenhum para quem começou o processo. É um verdadeiro incentivo à cidadania ativa, sem punir quem tenta e não consegue. Mas atenção, essa ferramenta superpoderosa tem um prazo de validade. E o artigo 21 estabelece um limite que é crucial: 5 anos. Exato. O cidadão tem uma janela de 5 anos, contados a partir do momento em que o ato foi praticado, para levar o caso à justiça. Passou disso, a oportunidade se fecha. E a gente termina com essa reflexão. A ação popular é muito mais do que uma lei. Ela é um convite à participação. Ela equipa cada pessoa com um instrumento poderoso para defender o que é de todos, reforçando aquela ideia de que, numa democracia, a vigilância do que é público é, no fim das contas, uma responsabilidade compartilhada.